Eita! Só tem jovens. 72 são jovens. Só tem jovem aqui. Pois é. Eu fiz. Não, você nem passou dos 20, para de armar. Gente! Ela é babadeira. É infantil, né, Não parece nada. Olha só, né? O tema da nossa mesa é o gozo das mulheres negras também escorrem pela negra tinta intelectual. Euclides nos fez um convite para a gente trocar umas ideias, né? Pensando, o tema maior é trazer, né? O tema que está aí também em relação a Filipenot, né? Jorge Amado, personagens que o escritor, né? Jorge Amado escreveu. Então, a literatura de Jorge Amado em torno dessas personagens, né? Mas trazer um tema que também dialogasse com as nossas vivências, né? Porque nós duas somos escritoras, né? Somos escritoras independentes, temos livros publicados, né? Livro eletrônico publicados, estamos aqui também com os nossos livros pocket, né? Livretos. Ontem ela lançou aqui na Filipenot, no Espaço da Vida Literária, esse livro aqui, né? Que está no valor de R$15, que é um livro, é uma versão pocket do livro Palavras na Várias Grossuras de Berta, que foi onde começa, né, a nossa editora no meu livro e no livro dela. Aí foi lançado ontem, viu? Então fique à vontade. E aí, assim, falar disso, né, que esse tema, né, quando ele diz assim, não, vocês podem, vejam, pensem em tema que vocês queiram, né, dialogar. Sim. E aí, quando a gente vai lembrar, né, quais são as características das personagens, né, em torno da história que é contada, né, pelo autor Jorge Amado, em Capitães da Areia, por exemplo, qual é qual é a identidade feminina que é construída, né, em torno dessas histórias, dessas personagens. E pensando até na própria história da formação da sociedade brasileira, né, qual é a construção social, né, de imagem das mulheres, né, e de quais mulheres nós estamos falando. Então, e aí, pensando nisso, nesses pressupostos históricos dessa construção social do que é ser mulher no Brasil, pensando nesse pressuposto dessa identidade, né, feminina brasileira, e aí mais especificamente baiana, né, que é do nosso lugar, foi que nós propomos esse tema, né, o gozo das mulheres negras também escorrem em negra tinta intelectual. Por quê? É o que a gente vai desenvolver aqui hoje, desenrolar. E para desenrolar essa conversa, nós vamos, né, nós vamos costurar através da nossa poética. Da nossa própria poética, das nossas próprias referências, né? Aqui nos autorreferenciando, né? Ocupando também esse lugar de referenciar aquilo que nós escrevemos, porque nós ocupamos esse lugar dessa mulher negra, periférica, né? Que também que gosta muito, que sente tesão em escrever o que a gente escreve, no sentido, né, nesse sentido figurado da palavra, de que nós escrevemos aquilo que para nós também dá sentido para nossas vidas, para as nossas histórias, para a história do nosso povo, né? Então, falar também desse prazer, falar desse desejo de romper com o silenciamento que historicamente tentou nos colocar nesse lugar, aliás, nos não lugares, né, a exemplo desse que ocupamos hoje enquanto escritoras, né? Então, esse pressuposto histórico, que também é social, que também é político, que também é ideológico. E nós trouxemos esse tema como uma provocação mesmo, né, Lúcia? Porque não é somente falar dessa coisa do gozo, esse gozo fisiológico, né, nesse sentido do afetivo sexual da palavra, mas é esse gozo dos prazeres que nos movimenta, né, que nos proporciona quando a gente consegue produzir uma obra literária a partir das nossas narrativas. Não é, irmã? Então é um pouco isso assim, né, que para situar, né, vocês sobre o porquê desse tema, né, porquê desse tema que eu considero provocativo, e é para provocar mesmo, porque nós precisamos, inclusive, fazer alguns
deslocamentos, né, de lugares que já estão historicamente aí, esses lugares muito tranquilos, a gente está numa tranquilidade, falando dessa mulher negra numa perspectiva pejorativa, estereotipada. Como eles ficam confortáveis, né? Confortáveis, exatamente. Então, a nossa ideia é também causar esse desconforto, no sentido de que a gente precisa avançar com essas perspectivas que são limitantes, né? Porque é sobre nós. E nós não estamos aqui mais para... Aliás, nunca permitimos, na verdade, mas não estamos aqui para contribuir para a perpetuação dessa lógica machista, racista, sexista em relação a nós, os nossos corpos. É sim. E aí, para a gente dar continuidade, né, a essa mesa de conversa, eu vou trazer a primeira poesia, que depois dessa poesia a gente vai fazer essa costura. Essa poesia é uma poesia autoral. Então é desse jeito, moço. Eu sou a flor mais bela do seu jardim. E eu me derreto toda, né, moço? Aí você vem assim, devagarzinho, tentando me possuir, se deleite minhas tetas, se namora em meus quadris, se perde na minha pele, e depois de percorrer todo o labirinto que é o meu corpo, você me quer só para você? Por quê? A minha mente é livre, o meu corpo é livre, meu ser é livre. Eu sei como isso te assusta, capaz que diz pra si, é uma puta. E puta deve ser uma palavra linda e bendita, já que todo mundo usa. Se largou o marido e usa roupa curta, é puta. Se vai pra balada e quer um homem, é puta. Se beija uma mulher promíscua e puta, mais. Deixe de achismo, deixe fora o seu machismo e abandone o preconceito, homem. Eu penso com a mente, não com os peitos. Se eu quiser te beijar, eu beijo. Se eu não quiser, eu te deixo. Não me tenha gordura. Eu quero carinho, valor, respeito e consideração. Eu sou leoa, caço meu pão. Sim, sou puta no seu discurso, mas possuo uma puta decência. E para você ter essa conquista, moço, somente com uma puta inteligência. Puta poesia dessa poeta. Essa poesia, gente, é uma provocação poética, né? Como vocês sabem, é uma provocação poética. Onde eu quero, através dessa palavra puta, que é uma palavra que nos acompanha desde sempre, que vai nos acompanhar durante muitos anos, trazer uma ressignificação do que é. O que são essas mulheres que são chamadas ou que são tratadas como putas? São mulheres livres? São mulheres divorciadas? São mães solteiras? São mulheres que não têm vergonha de dizer para uma pessoa, eu quero você? Isso que torna uma pessoa, uma mulher que tem um gosto, um gozo, uma orientação, o que for, que não seja como o seu, parecido com o seu, e aí para você já é uma puta, já é inválida, já não merece carinho, já não merece consideração, já não merece afeto. Então a gente está aqui para poder falar como essa literatura ela é responsável também por nos causar essa consequência da negação de afeto aos nossos corpos negros. E principalmente nós, mulheres e mulheres pretas. Então eu estou querendo falar de mulheres pretas porque é exatamente o meu lugar de fala, mas eu quero falar também dessa mulher nordestina, que ela não necessariamente tem a cor preta. Por que eu quero falar disso? Porque o Jorge Amado, ele vai escrever sobre personagens nordestinos. Pessoas do interior, pessoas de Itabuna, pessoas de Ilhéus, esses personagens que fazem parte desse contexto social e geográfico que nos pertence e onde a gente sabe que as pessoas dizem que as mulheres do Nordeste são quentes, que as mulheres baianas são cheias de fogo. E como é que isso chega? Como é que esse estereótipo chega? É também através da literatura. Eu penso que principalmente através da literatura, porque em 1912, por exemplo, que foi o ano que o Jorge Amado nasceu, em 1912 era a literatura que se fazia aproximar. Eu sou de 1985 e eu li enciclopédias para poder saber como que era a população da China, como que era na Austrália, como é que é. Então, a literatura, ela criou essa cultura de que a mulher preta e nordestina, ou nordestina é uma mulher fácil, é uma mulher que se vende, é uma mulher que se oferece.
né? Eu anotei algumas coisas aqui, a minha intenção não é muito trazer uma bibliografia do Jorge Amado, mas eu queria anotar aqui 4 personagens, né? Queria trazer para vocês 4 personagens, que é a Gabriela Cravo e Canela. Quem conhece, levanta a mão. Dona Flor e seus 2 maridos. Tereza Batista, cansada de guerra. A plateia tá ligada. Tieta, nossa famosa Tieta para a igreja. Então vamos falar um pouquinho dessas personagens, certo? A Gabriela Cravo e Canela, ela nasce em 1925, né? Essa personagem, essa literatura, ela nasce em 1925. Se trata de uma personagem que vem de Ilhéus e de bicho. Então, um conceito de um personagem que a gente já fica assim com o pé atrás, como assim? E quando ele fala assim, de forma livre, que liberdade é essa? A liberdade, que ele está dizendo que o nosso conceito de liberdade é a gente se deitar com qualquer um, toda hora, isso que é liberdade. Então já vai criando aí um olhar que não é, que a gente não é merecedor e que não pertence a gente, né? Aí vem para Dona Flor. Dona Flor, o Jorge Amado uniu humor, sensualidade e fantasia. Todo trabalhado na sensualidade do gato. Aí, o que é essa fantasia? A fantasia é de uma mulher que ela está casada com o cara falece. E aí ela vai viver a vida dela afetiva. Afinal, soldado morto guarda outra, isso é uma realidade. E aí, só que o cara, na fantasia dele, o cara retorna. E aí começa ela a se relacionar com ele, com o cara morto, e se relacionar com o cara vivo também. E aí dá aquela impressão de que o fogo dela é tão grande que ela dá conta dos 2 homens na mesma forma. Já cria aí um filme pornô na cabeça do heterotop. Não tem quem não cria. A pessoa pode ser qualquer orientação, vai criar esse conceito aí. Beleza. Tereza Batista, cansada de guerra, personagem que nasce em 1972, conta a história de uma jovem que era obrigada a se prostituir. Olha, já são 3 narrativas de mulheres que só se dão por sexo, sensualidade, prostituição, etc. Não dizendo que isso não pudesse acontecer, sobretudo em 1972. Mas, se a gente for construir uma narrativa geral das mulheres nordestinas, são sempre mulheres aguerridas, trabalhadoras, fiéis, mantenedoras do seu lar. Mas, vamos lá. E a última personagem, que é a Tieta, né? Ela é expulsa de Santana do Agreste, né? Todo mundo já sabe disso, por desafiar o puritanismo da época e do local. Então ela vai para a cidade grande, se prostitui, lá na casa de prostituição ela casa com um cara rico, retorna rica para o Santana do Agreste. Bom, o que eu quero dizer? Primeiro que Tieta do Agreste, a Tieta ela sai do Agreste, ela vai para a capital, ela faz o quê? Se prostitui. Gente, significa que a mulher negra ela não tem uma intelectualidade suficiente para ela sair do interior, ir para a capital, se formar, se graduar, se pós-graduar, se mestrar, se doutorar e voltar? Ela não podia ter voltado como uma advogada, como uma juíza, ela não podia ter voltado como uma médica, como uma assistente social, como uma atriz de sucesso, como uma escritora, uma cineasta? E aí a gente vai se perguntando por que essas mulheres têm sempre esse estereótipo de mulheres fáceis, de mulheres que não... O Jorge Amado ele não fala da intelectualidade das mulheres pretas. E isso é muito perigoso. Primeiro que é um homem branco, ele pode ser nordestino, pode ser baiano, pode ser o que for, ele é um homem branco, certo? Dono de posses e dono de fazenda. Certamente ele teve muitas mulheres para ele poder descrever e narrar, né, como isso. Embora fosse casado com Zélia Gattai, a gente sabe que existe uma cultura do homem que trai, do homem que vai para o brega, do homem que vai para esses lugares, e nessa época sobretudo, né, mais ainda. Então, aí é onde a gente se pergunta, por que essa narrativa de mulheres não eleva a nossa intelectualidade? Não é à toa, não é de graça. O sexo vende. O que mais vende hoje é sexo. Não adianta. Pode ter os sites mais badalados, os sites de sexo eles vão superar sempre. Por quê? Porque é uma cultura, seja o que for, mas
quando a gente trata a mulher preta, quando a gente coloca esse lugar, essa mulher preta nesse lugar de hipersexualização, nesse lugar de mulher fogosa, nesse lugar de uma mulher que só goza trepando, e eu estou falando bem no pópulis mesmo, é bizarro. Porque como o Gilmara começou a falar, a gente goza escrevendo também, ó. A gente goza se sentindo linda também, ó. A gente goza celebrando uma amizade, uma irmandade também. A gente goza quando a gente pega as nossos filhos e passa o final de semana brincando, acampando, fazendo brincadeiras. A gente goza também com os nossos maridos. A gente não precisa dessa narrativa de que uma mulher é infiel, de que uma mulher que não aguenta ver um homem, ou que se ele escrevesse sobre mulheres travestis e mulheres gays, com certeza seria uma narrativa também hipersexualizada. Não fugiria. Então a gente tem que repensar do porquê. Por exemplo, que existe a Casa Jorge Amado, mas não existe a Casa Luiz Gama. Porque a narrativa das mulheres, através do olhar e da escrita de Luiz Gama, por exemplo, é uma escrita que traz a gente enaltecida, que nos enaltece, que nos eleva, que fala da nossa cor, que fala do nosso sorriso, que fala da nossa inteligência. Então é isso que a gente quer. Quando a gente chega com a escritora de quebrada, quando a gente chega com a literatura de quebrada, quando a gente chega na quebrada com a nossa cara preta, é justamente isso que a gente quer desconstruir. A gente quer dizer que a gente pode falar de sexo, mas a gente tem que ter a nossa própria história, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo literário. É a partir da nossa boca. A gente não pode ouvir a nossa narrativa sexual, sensual, amorosa, afetiva, através de um olhar racista, através de um olhar que nos subjuga, que nos trata como se nós fôssemos apenas um pedaço de carne. E é isso que Jorge Amado faz. Então eu já começo a chamar ele de Jorge Desamado. Porque ele não está mais amado, porque ele estereotipamente. Eu vou passar um pouquinho a palavra dele para Gilmar, depois eu pego de novo para meter o malho nele. Não, mas a ideia, assim, porque é justamente, né, é trazer essas outras, as outras histórias, né? Tem uma autora também, que é a Chimamanda, né? A Chimamanda é uma autora africana, que ela vai falar que, justamente do perigo de uma história única, né? Então você quer trazer um autor que tem um lugar de fala, né? Um lugar social de fala, que não é o nosso lugar, né? Não é o lugar das mulheres negras, não é o lugar e nós, mulheres negras, também temos as nossas diversidades, né? Nós não estamos aqui falando mulheres negras, colocando todo mundo, como diz lá no interior, farinha do mesmo saco, não é isso. Mas a gente está falando de uma construção social que acaba imprimindo na prática, né? Nas nossas relações cotidianas, uma lógica que nos subjuga, que tenta nos submeter a qualquer coisa, que vai limitar, inclusive, as nossas possibilidades de voar, porque nós somos borboleta, nós somos capazes de nos transformar, de metamorfosear e voar e alçar outros voos e vivenciar outras histórias que não exclusivamente essas histórias que estão aí numa literatura reconhecida internacionalmente, né? Porque foi por isso que eu trouxe antes sobre qual é essa imagem que é construída sobre essa mulher, quem é essa mulher, né? Qual é a identidade feminina. Então a gente precisa compreender que existe um lugar aí social de fala que também deve ser questionado. E nós, enquanto mulheres que escrevemos, que estamos aqui, quando o Luiz diz por que ela não poderia voltar sendo outras mulheres, né? Porque nós duas somos crias de interior. Exato. Nós nascemos no interior, né? No interior da Bahia, eu sou de Baitaba e ela é de Barreiras. Viemos para a capital, morar em Salvador. Construímos aqui em Salvador as nossas famílias. Maridos, seus companheiros, seus maridos, filhos, filha. Eu tenho uma filha, 6 anos, sou casada. Beijo para né? Chaíra. Beijo para Chaíra Cristal, beijo para Luciano Teles, meu esposo, que a gente está transmitindo, né? E que inclusive essa família, que essa menina do interior, né, está em Salvador, que também essa literatura vai criar uma lógica de que a menina do interior que vem para a capital, ela vem para se prostituir.
Porque tem também, fica lá o povo interior se perguntando o que é que ela está fazendo em Salvador. O que é que está fazendo esse povo, né? Menina fulana está na capital. Deve estar se prostituindo lá, deve estar passando fome. Mas isso, gente, não é à toa, não é porque o nosso povo não é exclusivamente por uma ignorância de falta de conhecimento, não. É também por conta dessas literaturas que colaboram para que as pessoas nos vejam dessa forma. Então, são as meninas do interior na capital baiana que de 2020 para cá, né, tem aí, tá botando a cara no sol com um livro publicado, né, escrevendo, participando de festa literária internacional, né, que a gente está aqui na Fripelô. Temos uma agenda também para amanhã, lá para Cachoeira, na Flica, né, na festa literária lá do Festival Literário de Cachoeira. Mas não se cria essa perspectiva. O que nós estamos falando aqui é questionar justamente isso. Por que a literatura, né, tem uma literatura que quando é dessa mulher branca, cis, heterossexual, rica, ela tem um final feliz? São as princesas das histórias, né? São as princesas. As princesas que têm, exatamente, as princesas que têm características fenotípicas, que têm lugar social, né, diferente do nosso. Mas quando são as mulheres negras, as indígenas, as travestis, as transexuais, as lésbicas, né, não tem esse lugar. O final é o quê? Da miséria, da miserabilidade, da pobreza, né, dessa construção social da barraqueira, da que fala muito alto, da que chega no lugar, mulher mal educada, né? Gente, de falar da nossa risada, né? Porque nós não podemos nem ter espontaneidade para rir. Que lógica é essa? É uma lógica que é construída também através da literatura. E, felizmente, nós temos, né, um autor que tem seu reconhecimento, deixou seu legado. Acho que é importante a gente reconhecer, mas precisamos refletir sobre essas questões. Porque, infelizmente, constrói uma imagem social do ser mulher negra, do ser indígena, numa perspectiva que é violenta, que nos oprime, que nos mata simbolicamente, né? E aí é bacana quando o Luz traz a poesia dela, né? A palavra navalha doçura dela, uma poesia autoral que vai falar da puta poesia, porque Lélia Gonzalez, né? É muito interessante a gente também recordar. Lélia Gonzalez, filósofa brasileira, que não está mais entre nós em vida, mas deixou um legado muito importante, né, para o movimento negro brasileiro, para as mulheres negras, para nós, né, que hoje temos a oportunidade de ler e nos inspirar no que ela escreveu. Ela dizia lá em 1986, que foi o ano que eu nasci, Lélia dizia que até hoje os brancos falaram por nós. É hora de tomar a nossa própria voz. É hora de também promovermos espaços, fazermos ações a partir da nossa perspectiva. E isso é uma conversa sobre um conceito que, na contemporaneidade, a gente pode referenciar a Carla Cotirene, que está aqui na Bahia, né, assistente social, que tem um livro que vai falar o que é interseccionalidade. O que a gente está trazendo aqui é que nós precisamos atentar para a perspectiva interseccional, que muitas vezes não perpassa por determinadas literaturas. E essa interseccionalidade é justamente compreender que existem questões raciais, sociais, de classe, de gênero, né, que nos atravessam, que tenta impor, né, para nós uma história, sempre na perspectiva dessa miséria, dessa opressão, mas precisam também sentar para nos ler e aprender conosco, porque a gente tem muita coisa para poder falar, para poder ensinar, para poder também compartilhar. Se não tiver essa abertura, né, Luiz Marques, de ter uma roda como essa, onde as pessoas podem nos ouvir, podem conhecer a nossa narrativa, a nossa trajetória, para, a partir do nosso olhar e da nossa vivência, mudar ou não a sua perspectiva, vai ficar difícil, porque enquanto o outro, que tem um lugar de fala, né, que não é o nosso, falar por nós, a história vai ser sempre essa. Por isso que nos dizia, anos e anos e anos, perpetuando uma lógica racista, machista, sexista, LGBTfóbica, que não nos contempla, né, que fala de um lugar que não é nosso.
Então, de fato, o que Lélia dizia em 1986, que hoje a gente está repetindo em 2022, é algo tão atual, né, gente? É algo tão atual. E aí, com isso, eu não quero dizer que nós não estamos, né, alcançando mudanças. Pelo contrário, porque as mulheres negras, inclusive, né, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Luísa Bairros, Carolina Maria de Jesus, né, Gilmara Silva de Oliveira, Luiz Marques, Rodriga, Laísa Sobral, Mara Sobral, Dona Elza, que está aqui, Aline. Aline, que está aqui, filha de Dona Elza, Maria Jucineide Souza Silva, que é minha mãe, que me pariu, a Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, que é a minha avó, que me criou, a Dona Hilda Maria de Souza, todas as minhas tias, primas, vizinhas. São mulheres que nós deveríamos ter mais cuidado, né, e ter um olhar mais atento ao que elas têm a nos ensinar. Né? Essas literaturas deveriam se debruçar nessas narrativas, para que a gente vá, né, numa tentativa, inclusive, de transformar essa história, porque para nós, a gente não está mais aqui para estar, né, passando pano para ninguém. Aliás, reiterando, nunca passamos pano, né? Na verdade, fomos durante muito tempo silenciadas, negadas dos espaços, né? Tentativa de desautorizar as nossas falas, tentativa de desautorizar, de não valorizar e não reconhecer que a nossa narrativa pode sim contribuir para a construção, produzir ciência. Estamos produzindo ciência. Estamos ocupando a universidade, sempre produzimos. Só não era cientistas. Não é, Aline? E nós, pois é, a Aline está falando. A primeira astronauta mulher é negra. Negra. Entende? Basta você pegar o livro de Bárbara, da professora, a doutora Bárbara Carini, que você vai ver lá, o livro dela, ela vai falar as histórias negras, né, intelectuais negros e negras, que na escola, no ensino básico, que nas universidades, a gente não tem acesso a essas histórias. Mas não é de hoje que esse povo, nós, construímos, escrevemos, né, fazemos ciência, que contribuímos para a formação dessa sociedade brasileira, no sentido de estar ali, ó, chegando firme e forte, e nas várias áreas, econômica, cultural, né? O que mais? A economia, né? A educação, social, política. Não é, gente? Então, o que é que falta? O que estava faltando, então, foi o quê? Tem a questão do reconhecimento e a oportunidade. É a palavra, para mim, a oportunidade é uma palavra-chave para, inclusive, repensarmos a tal da meritocracia. Né? Porque a gente acaba reforçando, até de forma inconsciente muitas vezes, a ideia de que o esforço individual ele é suficiente para a gente alcançar os nossos objetivos. Ah, menina esforçada, viu? Ela é tão esforçada, tão inteligente, né? Por isso que ela está ali. Por isso que ela faz assim. Ou então diz assim, se você se esforçar muito, você vai conseguir. Vai, tem que acordar cedo e trabalhar, tem que ocupar a universidade, tem que fazer isso. Aí de repente você se forma na universidade, não consegue um emprego, não consegue uma valorização, não consegue um reconhecimento. E agora fica pior ainda, que além de tudo você precisa ter likes. E muitos likes, para ter um menor reconhecimento na sociedade. Então é sobre essas questões, né? Porque não é fácil, né, gente? Claro que ninguém vai ficar, só reclama. Não. Nós somos, aqui, tem um mantra que eu gosto muito, eu gosto também de sempre referenciar ela, que é a Ana Paula Carneiro, na mediadora de leitura, que ela diz assim, né? Sobre a questão de você entregar, confiar, aceitar e agradecer o que você, né? O que o universo te presenteia, né? E aí ela diz assim: abro a janela do meu coração, abro a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Somos sim gratas, né, Lúcia? Nós temos muita gratidão pelas oportunidades que a gente não tem em nossas vidas, mas a gente não pode deixar também, não podemos perder de vista
vista que ainda existe uma história aí que está perpetuando em 2022, a gente está atualmente atravessando uma política fascista, violenta, opressora, e principalmente contra nós mulheres, e principalmente contra nós mulheres negras, mulheres com deficiência, pessoas trans, pessoas travestis, num governo que não está para brincadeira em relação a nós. Né? A gente não pode perder de vista que, embora tenhamos conquistado essa possibilidade de publicar um livro, que já é também uma luta, primeiro você se reconhecer escritor, né? Dizer que o que eu escrevo tem importância, viu, dona Elza? Que o que eu escrevo é significativo. Não, eu escrevi foi uma besteirinha. Ainda ontem, depois do lançamento, né, do meu Pocket, que foi essa versão que Luz, inclusive, elaborou, eu conversava com uma leitora, né, ela passou a ser minha leitora porque ela adquiriu, né, esse livreto, né, esse formato resumido. Esse livro, originalmente, ele tem 100 páginas, né, num formato eletrônico, e são poesias dedicadas à minha família, e aí eu trago, né, também um debate racial, de gêneros, trago poesias que dá pra gente discutir. Aí ontem, conversando com ela me mostrou uma escrita, né, que ela fez, ela escreveu uma poesia, e aí ela disse, olha, foi bem interessante ouvir você, porque na hora do lançamento aí eu fui falar, né, o que me levou a escrever, por que quem foi que construiu comigo, né, esse livro foi construído com minha família, e nós falávamos da nossa editora de Quebrada, de que um dos propósitos da nossa editora é enaltecer e valorizar o intelecto das pessoas, porque nós vivenciamos essa lógica de que nós somos corpos sem mente, né, como dizia Bell Hooks. Deixa eu beber uma água. Essa lógica de que só que a mulher negra, né, a mulher branca para casar e a preta, né, para qualquer outra coisa, menos casar e menos ser respeitada, né, como diz a Ana Cláudia Pacheco, que ela tem um livro também que ela vai falar sobre isso, que é Mulheres Negras, Afetividade e Solidão, eu indico, é da UNEB, inclusive, professora da UNEB. Ela dizia assim, eu escrevi isso aqui, eu queria até que você lesse, depois que eu te ouvi, eu fiquei repensando nisso que eu escrevi, que eu achava que não tinha muito sentido, eu achei que não foi uma coisa assim muito legal, eu achei que é como se ela tivesse não crendo que aquelas palavras que saíram de dentro dela, né, do pensamento, que certamente carregada de alguma vivência, carregada, né, de alguma história que na vida dela foi, né, impactante. Ela disse, não fosse valorosa. Aí eu disse, irmã, minha filha, eu presenciei essa cena ali. Escreva. Não, o que você escreve tem importância sim. Tem importância sim. Não tem importância para olhares, né, de pessoas que, como o que a gente está aqui discutindo, escrevem uma literatura que não valoriza o nosso lugar. Mas para você, para mim, certamente para outras e outras pessoas tem importância sim. Nem sempre o que nós vamos escrever vai contemplar todo mundo e não tem problema, porque como, né, para quem crê, até Jesus Cristo não contemplou todo mundo, não é verdade? Infelizmente, né, uma figura que planetária, né, que fez o que fez de tanta bondade, né, pelo que nós conhecemos, de tanta bondade, não agradou todo mundo. Imagine se sou eu, Gilmara, imagine se é Luz, imagine se é essa maravilhosa que compartilhou aquela escrita naquele momento, né, vai agradar a todos e todos. Então escreva, porque alguém vai ler e vai se ver naquilo que você escreveu. Não vai ser todo mundo. Não é uma questão de quantidade. Não é só quantidade. É a qualidade daquilo que você faz. E ao quanto a sua palavra, ela chega, ela alcança as pessoas de alguma forma e chega. Eu fico tão feliz que eu recebo tantos retornos de pessoas que leram, que já compraram, né, esse e-book, que leram. Eu fiquei tão feliz, desaguando, quando Luz prefaciou esse livro. Porque é o olhar de Luz sobre aquilo que eu escrevi, que traz coisas que é meu íntimo. Eu trouxe poesias para a minha família não é qualquer coisa.
não são qualquer pessoa. E ela fez o prefácio. E ela escreveu sobre esse livro e eu chorava. Eu chorava quando ela mandou para mim, né? Eu disse, olha amiga, você vai ser a escritora que vai fazer o prefácio do meu livro. Eu quero o prefácio por você. Ai, que honra, que maravilha, eu estou toda feliz. Quando eu disse, aí pronto, apertou logo a mente, o prazo, amiga, para poder mandar. Olha, o quanto Ela falou assim, eu quero ver fácil, mas eu quero saber quanto antes eu deixo. a bicha tá querendo publicar. Entendi. Aí, entendeu o recado, fez. Mandou um prefácio para mim. Escreveu tanta lindeza. Escreveu tanta coisa assim que até eu escrevendo às vezes ali, né, a poesia, às vezes a gente não tá com o mesmo olhar do outro e da outra. Então, cada qual, gente, eu vou falar aqui no lugar de mediadora de leitura também que eu sou. Cada coisa que você lê, cada pessoa que vai fazer uma leitura, quando ela abre um livro, hoje ela vai ler esse poema, ela vai ver de uma forma. Amanhã, depois, a partir de alguma outra vivência, ela vai ter às vezes um outro olhar sobre aquela mesma leitura e isso é real. Inclusive, numa outra leitura, ela às vezes vai ver coisa que ela não viu antes. É verdade. E isso acontece. Eu digo pela experiência em rodas, né? Como mediadora de leitura, trabalhando com crianças, com jovens, fazendo a mesma leitura. Aí tinha criança que dizia, pra lá, esse livro você já leu, se acalme seu coração. Eu tenho certeza, olha, depois no final você me diga o que teve de novidade, que você vai me dizer. E via e dizia, eu não tinha visto isso não, pronto. Então, gente, a gente está falando aqui de concepções, de perspectivas, de olhares diferentes e diversos, né? A gente está falando de um lugar que é muito específico, de um lugar que é muito especial, é o nosso lugar. Então, nós estamos aqui para sermos permissivas a ninguém querer nos tratar de forma violenta, invisibilizando a nossa potencialidade, porque é sobre isso. Não permitindo que outras pessoas percebam, vejam, respeitem a mulher negra a partir de um lugar que tem valor, dona Elza. É, um lugar que tem valor. Porque o nosso lugar tem valor. Só que é um valor que muitas vezes, até a gente às vezes não consegue enxergar por conta dessa construção, porque também existe isso, né? Auto-ódio a partir do que é construído socialmente sobre nós. Quem falava disso, tem uma live, né, que trabalha com a afroinfância, né, traz a educação antirracista para, principalmente na infância, que é a Carol Adecheu, a afroinfância, tem o Instagram dela. E eu gosto de trazer a fala e sempre trazendo referências para vocês procurarem mesmo, né, porque a gente tem gente quem referenciar. Verdade. Se o que nos faltava era a visibilidade, a gente está escancarando para o mundo. Né? Temos pessoas para referenciar de perto. Né? Temos marcos para referenciar. Né? Eu trago numa dissertação de mestrado minhas poesias autorais, sim. Porque dentro da universidade eu posso construir conhecimento a partir de narrativas que a gente chama, né, de narrativas dissidentes. Né? Que narrativas são essas? Narrativas, vozes que ecoam de lugares, né, Rodriga? Tem travesti, tem trans falando na dissertação, tem mulher negra cisgênera, periférica, escritora, poetisa, trazendo sua poesia autoral para construir uma ciência no contexto do serviço social brasileiro. Tem. Porque a gente tem que referenciar. Nós estamos aqui para fazer uma literatura diferenciada. E ocupar lugares como a universidade, por exemplo, a gente precisa ocupar entendendo que nós temos também essa responsabilidade de não sermos entrar lá para ser papagaio de pirata, né? E estar fazendo construção de teoria hegemônica, contribuindo para perpetuar essa lógica de estar referenciando essas literaturas que não nos contemplam. Não nos contemplam. Uma literatura que vai falar de um mito de democracia racial, de que entre mulheres, de que no Brasil as relações raciais elas são sempre harmônicas, porque dentro da literatura, né, do querido que estamos aqui
pautando a partir desse convite que recebemos, é sobre isso, uma literatura que também colabora com a lógica que o Gilberto Freire escreveu há muito tempo. Gilberto Freire, um autor, que ele disseminou no Brasil a ideia de democracia racial, de que existia uma relação, né, que existe a época dele, né, uma relação muito harmoniosa entre as mulheres negras indígenas e seus senhorzinhos e as senhazinhas, e os filhos também dos senhorzinhos e das senhazinhas. Que as mulheres negras, né, imagine, democracia racial invisibilizando toda a realidade, né, toda a história de estupro que as mulheres sofriam dentro da Casa Grande de Senzala, que eram humilhadas pelas senhazinhas, que seus corpos eram utilizados, né, para que objetificados, e a mulher negra tinha que amamentar para manter os peitos durinhos da senhazinha. Muito bem, obrigada. Né? Então tinha que amamentar os seus próprios filhos e os filhos das senhazinhas, porque para nós cabe o peito caído, né? O peito abaixo do joelho e a barriga de cachaça. É à toa que existe essa música? Toda metralhada. É à toa que a gente tem? Não é à toa que foi composta por um Dona homem Elza quer também. falar. Pois é, exato. E aí, no caso, esse programa aí dos filhos, o que acontece? A Rê, às vezes, ela não estava preparada para ter filho, ela não queria, mas para ela ter o leite para o filho da madame, ela teria aquele filho que ela sabia que nem ia ficar com ela. Ali era um objeto de papel que era para favorecer o filho da patroa, e aquele menino ia para Senzala, ela não ia se importar que faltasse o leite para eles. Não era a intenção dela. Olha A só. intenção dela era que o menino chegasse para ter o leite para o filho da patroa, né? E o da empregada. E ficasse lá pela Senzala. Aí por isso que essa criança nem era muito amada, porque ele veio como que por conta de um trabalho. Olha só. Veja assim, Não é? a minha visão de 72 anos. E Aí. como é que fica o psicológico dessa criança que nasce, não recebe amor de ninguém, um objeto, um produto, né? É sobre isso, E né? assim vai tudo, né? Eu não tenho muito tempo, talvez uns 10 anos passados, eu passando ali no Shopping Bar, que ali tem aquela, passando Sabina, aquelas casas ali no meio, né? Ali no meio cheio de casinhas, todo república agora, devido ao empurrão dos prédios, andando. Aí uma pessoa no ônibus disse sair, ó. Então a casa ali na frente dos prédios, essas casas todas aí estavam ocupando os prédios. Aí eu voltei e disse, não. Os prédios que estão na frente, os prédios chegou, as casinhas estão lá no meio, você pode passar, não sei se vai estar assim. Entre uma mesa e outra, você vê aquelas casinhas lá dentro. Muitas às vezes até de bloco ali do chão, naqueles trechos todos. Ali eu já vi, muitas vezes que eu trabalhava no Rio Vermelho, então ela fez essa argumentação, que os prédios, as casinhas estavam prejudicando os prédios. Aí, como eu já andava ali há muito tempo, eu disse, não, os prédios chegaram. Pois olha, gente, bora botar uma palma para essa Dona Elza Carrinho, velho. Profundas que a gente vai fazer no nosso cotidiano, E né? assim é tudo, né? Parece que está invadindo os nossos espaços e ainda se dá o direito de abrir a boca e dizer que nós que chegamos e ocupamos o lugar deles. Muito contrário, o prédio fica ali pressionando as casinhas, para as casinhas saírem. Igual o Quilombo do Rio dos Macacos, que tem o novo centenário, que a Marinha do Brasil invadiu, se apropriou e agora a dona dos arredores. Só que eles estão lá há 60 anos e o Quilombo é centenário. Aqueles espigões, né? E as casinhas ainda no meio ali onde tinha mais colinha, Sim. com isso que não veio muito ali. É isso, a segregação, né? Essa segregação racial. Aí muita resistência para não sair. Porque se sair é o momento deles dizer não, saiu, agora não. E quantos tentam comprar, né? Dar dinheiro para aquela pessoa, você vai morar em um lugar melhor. A vida é melhor para eles que querem,
razoavelmente. Só de prédios, né? De 18 metros quadrados, para os ricos, porque é caríssimo. Né? Vai essa roça que é colada com. É só por essa roça da saúde. Uhum. E assim como essa roça, o passeio público também, ali era um lugar indígena. Ali era onde se cultivavam saberes afro-indígenas, tinham famílias ali, um lugar de resistência, e eles foram simplesmente expulsos de lá. Mas é isso, né? É justamente trazer que quem é que ocupa esses lugares? Né? Na sua maioria, população negra, onde tem, na maioria, né, muitas mulheres, crianças, né, mulheres negras que estão ali, que subsidiam, né, que são a estrutura, a âncora da sua casa. Então, por que esse interesse, né, de fazer essa segregação, de estar empurrando, construindo seus altos prédios, empurrando ali na moralzinha, né, muitas vezes ali para poder afastar do lugar, né? Então, quando a gente vai falar desse tema, trazer a mulher negra para essa centralidade, é dizer também de toda essa diversidade a qual nós estamos, né, sendo condicionadas historicamente, secularmente. São várias questões de desigualdades, né, sociais, raciais e de gêneros que nos atravessam, que fecham cerco para a gente. E que nós estamos sempre nessa mira, né, desse lugar de oprimidas, de indesejadas nos espaços, subalternizadas, mas também hipersexualizadas, né? O Jorge Amado foi uma pessoa que frequentou terreiros. Na bibliografia diz que ele é uma pessoa que frequentou terreiros, né? Ele, em 1945, lá em São Paulo, ele foi deputado federal. Ganhou tanto dinheiro com a narrativa dos nossos corpos pretos. O que ele fez pelos terreiros? O que ele fez pelas mulheres pretas? O que ele fez pela população afrodescendente? Inclusive, filho de uma grande Yanoxá baiana. Pois é. Ele é filho de quem, Rô? Não sei. Ele é filho de mãe menininha, pois é. Filho de mãe menininha, que com certeza ele pode ter trazido muitas coisas para o terreiro dela, mas a pessoa que está no lugar de política, em que pode facilitar políticas públicas para que a nossa vida, para que talvez a Tieta pudesse vir para a capital e não se prostituir e se estudar, mas ele chega e simplesmente continua. Então, quando eu penso que a escrita do Jorge Desamado é racista porque a própria história dele não favorece a população preta, explora nossos corpos, explora nossa narrativa, explora a nossa estado social, a nossa intelectualidade e não devolve, não traz para a gente de volta aquilo que é nosso. Ou seja, o reconhecimento de uma mulher preta, de uma biblioteca com o nome de mãe menininha e todas as políticas públicas onde sejam proibidas derrubadas de terreiro, onde os terreiros tenham livre acesso às escolas também, assim como a gente chega numa escola pública e reza o Pai Nosso, que se possa bater um palmo também, que se possa fazer um canto também, mas essas coisas não podem. No Xirê, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de religiosidade, quando a gente fala de espiritualidade, é só o que é branco que está sendo colocado em pau. Tudo que é preto não pode, não presta, é do demônio, entendeu? E assim é toda a estrutura social, gente. Vocês acham que o bolinho de Jesus é de graça? A gente sabe que a cará é comida de ançã. E aí vem a ideia do colonizador, porque mulheres pretas podem até estar usando isso, mas é uma ideia branca. Então vem com a ideia do colonizador e aí já vem o bolinho de Jesus. Jesus nunca provou dendê, Jesus nunca comeu acarajé, respeita Yansan, meu povo. Ou então quando a gente é obrigado a ver a capoeira de Jesus, que parece que quando Jesus entra, o preto sai, Jesus entra pela porta, o preto sai pela janela. O que a capoeira de Jesus diz? Que os cantos não podem ser Yorubá, que as palavras, tudo que se cantar dentro de uma ladainha tem que ser para Jesus. Gente, a gente está falando de Zumbi. Zumbi era filho. Zumbi, desculpa. Já falando de Besouro. Besouro era filho de Ogum.
A gente não pode falar palavra algum, a gente não pode cantar para algum, a gente não pode falar um nome em Yorubá, a gente não pode falar a palavra erê, porque uma palavra Yorubá significa criança, a gente pode falar children, a gente pode falar kid, a gente pode falar kinder. É errado, A gente pode falar mas fala e outra, inglês. se você falar erê, pronto. Erê não pode. Chama para fazer uma mediação com essa criança. Chama, não é. Não, essa palavra não pode. Se beije logo. Já se beija, eu não posso falar essas coisas. Então é tudo assim. Tudo que é da nossa escrita não é colocado na escola, demonizado. Você vê que até a afroliteratura que é colocada nas escolas muitas vezes é tendenciosa. Muitas vezes não está tratando a gente como a gente deveria ser tratado. Tem um livro, eu não vou citar o livro aqui porque eu não quero problemas, mas o livro simplesmente vai falando, quem conhece vai saber, vai falando de história de uma menina pretinha e um coelhinho. E o coelhinho fica falando, mas menina, porque você é tão pretinha, eu queria ter a pele igual a sua. E ela vai brincando com ele nessa brincadeira. Olha, essa plateia tá demais. Deixa eu achar essa plateia. Talvez você veja. Aí o que acontece? Aí ela vai falando assim, é porque eu nasci de noite. É porque minha mãe tomou muito café. É porque minha mãe... Todo dia ela vai fazendo um conto para esse coelho, para ela brincar com esse coelho. Mas não se trata de uma menina que brinca. Se trata qual é essa brincadeira. Em nenhum momento ela reconhece a sexualidade dela. O livro começa, o livro termina, a brincadeira rola, e em nenhum momento tem uma conversa com esse coelho dizendo, olha, somos filhos e filhas de Deus, deusas, rainhas, marceneiros também, não existe uma conversa. E a menina vai falando do cabelo dela, da pele dela, e depois no final vai dizendo assim, é porque Deus, Jesus e todo mundo lá fez a gente diferente. E a história termina assim, cada um é uma coisa. E a gente sabe que essa narrativa é uma narrativa que mais desconstrói do que constrói. Então precisamos de Dona Elza, que aos 70 anos se descobre uma poetisa. Precisamos de Jumaratiba, de Luiz Marques, de Rodriga, de Laísa. Precisamos de Abotirene, de Cátia Silva. Precisamos dessas mulheres, de vocês todas aqui, para a gente escrever a nossa narrativa. E como o Gil falou antes, assim, da gente contestar essa narrativa, mas eu acho que a gente também precisa um pouco afrontar, chegar nesses espaços embranquecidos e afrontar, porque eu chego no aniversário de Castro Alves, nos espaços embranquecidos, e muitas vezes a gente não tem espaço para poder recitar. Tem brancos ali recitando poesias dele, e ele ganhou toda a fama dele como poeta dos escravos, ou seja, é a nossa narrativa, e eles ganham dinheiro, eles ganham fama, e eles ganham medalhas. E nós, prêmios, academias brasileiras de letras, a gente precisa de uma academia afro-brasileira de letras. A gente precisa de uma academia afro-brasileira de letras. Que é para que a nossa narrativa seja respeitada e jamais desconstruída. Entendeu? E jamais a gente seja obrigado a ter um olhar, porque antes não nos davam fala, agora a gente toma de assalto. Porque a gente não vai ficar esperando ninguém para falar. A gente vai chegar para a família de Jorge Amado e dizer assim, olha, não me representa, tá? A tieta do Agreste, ela não me representa. Esse seu olhar embranquecido não é verdade. Porque a minha mãe teve uma história diferente. A minha mãe saiu da capital para ir para o interior, porque ela quis criar os filhos num lugar mais tranquilo. Quando a minha mãe sai daqui para o interior, minha mãe chega lá e tem uma vida de rainha. Por que uma vida de rainha? Porque é mais barato, porque é mais simples. Você para comprar uma casa boa, com 5, 6 quartos, não é igual você comprar uma casa aqui na capital. Então minha mãe passa 10, 12 anos sofrendo muito. Tem até uma história em que houve um momento, gente, eu preciso contar isso para vocês. O meu pai é filho de Omolu, tá? E ele trabalha pela Coelba. Ele passou logo quando a gente nasceu, ele passou no concurso no interior e foi morar no interior, recém-casado, com os filhos pequenos, papai. Fomos para lá para o interior e uns 5, 6 anos depois que meu pai assume como coelbano, né?
concurso dele, porque todo ano tem que fazer exames de rotina. O exame aparece que ele tem doença de Chagas. Para quem não conhece a doença de Chagas, é um barbeiro, né, um besouro, que morde a gente e tal, e aí o coração começa a inchar e nunca mais volta para o lugar normal. Então, quando meu pai foi descoberto com essa doença de Chagas, ele foi imediatamente afastado da Coelga. Quando ele é afastado pelo INSS, ele começa a ganhar metade do que ele ganhava, sem benefício, sem 10%, sem nada. E a gente passou por uma situação assim, muito crítica, muito crítica. E tem uma história que a minha mãe conta pra mim, que ela teve um dia que a gente estava lá com fome, meu pai saiu para fazer um corre para botar comida dentro de casa, e até um certo horário, tipo 2, 3 horas da tarde, ele não tinha chegado. E a minha avó tinha trazido uma muda de um coqueiro, que depois virou um coqueiro grande, né? Lá no interior não tem muitos coqueiros, então são uma rara casa que tinha um coqueiro no quintal. E a minha mãe sobe no coqueiro. A minha mãe é uma pessoa de 1,50m, 42 quilos. Minha mãe se rasga toda, sem nunca ter subido no coqueiro antes, sobe no coqueiro com a faca, tira coco e dá pra gente água de coco e carne do coco. Tá? Essa é a narrativa que eu tenho. São essas histórias que eu escuto. Da minha avó que tinha que ficar dentro de casa sempre com um irmão com ela, porque o marido dela espancava ela se ela estivesse sozinha. São essas histórias, não são histórias de mulheres fáceis, de mulheres que estão se deitando com um e com outro. Nas histórias que eu conheço, é da minha bisavó, que se tornou alcoólatra lavando roupa de ganho. Para aguentar a puxada, ela bebia. Para aguentar a vida dura, ela bebia. E ela morre também aos 100 e poucos anos, mas também por causa do álcool, sabe? Ela poderia ter vivido uns 10 anos mais. Mas são essas histórias que nos rodeiam, são essas histórias que nos abraçam e que a gente precisa contar da maneira certa. A gente não é só tristeza. Eu tenho uma poesia que eu não sei ela toda, mas eu falo: o meu sorriso é resistência. O meu sorriso é resistência. Porque quando eu estou rindo aqui, eu sei que tem várias pessoas que morreram ou que estão vivas, mas que se mantêm, apesar da luta, com esse sorriso, com essa resistência. E a gente, apesar das tietas, das Terezas batidas de guerra, das donas forças dos maridos, apesar de tudo isso, a gente traz a nossa narrativa e a gente sorri. A gente ressignifica a nossa história. Então, a gente não está mais pedindo licença para passar, não. A gente está metendo o pé na porta e dizendo para que a gente veio. E a gente veio para cá, enquanto mulher preta, para dizer: a nossa vida importa, a nossa história importa e a nossa escrita importa. E é isso, né? Eles combinaram de nos matar, em todos os sentidos. Eles combinaram de nos matar na escrita. Eles combinaram de nos matar enquanto sociedade. Eles combinaram de nos matar enquanto intelectualidade, enquanto estética. Mas nós combinamos de não morrer. E é esse o nosso propósito. Eu quero passar a palavra para toda a honra. Não fique triste com o povo. Que vocês tiveram que beber a água. Nós passamos por isso também. Nós éramos 3 sozinhas de plantar. Por mais que a criança lute para pegar comida, é diferente do adulto que sabe por quê. Claro. Então, não tinha o que comer. Aí chegou uma vizinha nossa que trabalhava em Itapuã, com um cacho de coco e botou assim por cima da porta. Era a nossa comida aquele dia. Tirou a água, abriu o coco e comeu, ficou todo mundo feliz. Oh, que delícia! Em vários casos acontece em pessoas pobres que têm lutado, corrido muito. Alguém aí já passou por isso que você passou, como eu passei, com muitas outras. Se você conversar com mais 10 mil pessoas, alguém vai lhe dizer uma história parecida. Então, é a história de todos. Né? Eles estão no preto. Mas é isso, dona Elza. É isso.
E as histórias, a gente, justamente quando nos fala, né, para a gente ressignificar as histórias, é nesse sentido mesmo, porque nós temos referências que são de dentro de nossa própria casa. Eu costumo dizer, eu digo sempre assim, quando eu consigo escrever um livro, é porque eu fui uma criança que eu sempre fui incentivada a estudar pela minha avó. A minha avó, ela não teve a oportunidade de, na infância, na adolescência, poder estudar. Ela não teve essa oportunidade. Minha avó veio acessar a escola e eu estou sempre recontando essa história ao meu avô, porque a gente precisa fazer justamente isso que nos diz, né? É o que nós acreditamos. Então, a nossa narrativa, ela tem um poder de nos conduzir também para lugares onde antes a gente nunca imaginou que chegaria. A minha avó, ela não estudava, ela veio para a escola depois de 50 anos de idade, mas ela sempre garantiu a mim o direito à escola, sempre garantiu a mim o direito à palavra. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ela lavava de ganho, ela vendia sonho na feira. Era carro de mão todo sábado para ir para a feira, eu acompanhando ali a luta da minha avó, que me criou dos 2 anos até minha adolescência. Que criou seus 6 filhos e filhas ali na luta, lavando de ganho altas trouxas de roupa para conseguir juntar uma grana e sustentar seus filhos e filhas, e a mim e meu irmão, que é meu primo e irmão de criação. Então, nós temos pessoas dentro da nossa casa para dizer, olha, essa literatura aqui não contempla não. Nós temos mulheres guerreiras, né? Mulheres que se valorizam, mulheres que se respeitam, porque tem a questão de respeito que querem negar para a gente o tempo todo, mas são mulheres que se respeitam e me ensinou a construir valores, né? Para ser a mulher que eu sou hoje, para eu ser a mãe que eu sou hoje, para eu construir com a minha filha uma relação de afeto, de carinho, de respeito, compreendendo que ela também é uma criança, mas ela tem autonomia, e ela também tem que ter a liberdade dela. Então, quando a gente fala, a gente traz, está falando da sua vida pessoal, não são particularidades, porque quando a gente bota na roda, você vai ouvir, você vai ver que as pessoas, elas se veem também naquilo que a gente está trazendo. Não é particularidade. É particularidade enquanto está ali, enquanto você não teve a oportunidade de compartilhar. Porque esse gozo que a gente propõe nesse tema aqui é a visibilidade também. Esse gozo é o não silêncio e o não silenciamento da nossa palavra. Esse gozo é o rompimento dessa desigualdade, desse trato social que querem, né, tratar a gente de qualquer forma. Esse gozo é poder estar aqui nessa roda, nesse espaço, dialogando entre mais velhas, mais novas, numa diversidade entre mulheres e homens, na diversidade da nossa existência. Então, quando a gente propõe esse título, o gozo das mulheres negras também escorre em negra tinta intelectual, é a negra tinta mesmo. Porque é sobre a nossa negritude, é sobre nossa ancestralidade, é sobre a nossa história, é sobre nossas raízes. E essa ancestralidade que está perto, que está dentro da nossa casa. De pessoas que já se foram, como a minha bisavó, em memória, né, que faleceu. Existe uma discussão na família, se tinha mais de 100 anos, se não tinha, porque ela podia, né? Como não sabe ao certo, porque a época desse povo, na época do povo, né, dona Elza, a questão de registro, às vezes tem um descompasso nas datas, né? Mas é porque se pagava uma multa, se você passasse um dia, aí se as pessoas não pagarem a multa, as pessoas davam o registro. Aí tem várias histórias. Eu sei que dentro da história da minha bisa, Dona Maria Francisca Arcanja, que era rezadeira, que tinha um saber ancestral, que tinha também lá, né, origem, lá o seu pé lá também, né, na origem indígena. E o corpo todo e a mente, toda a sua sabedoria. E que deixou esse legado também pra gente, pra mim hoje, né? Meus 36 anos. Eu tenho Dona Maria para referenciar, rezava lá, curava mesmo, né? O mal olhado, o olho caído, batia com a folha pufo, despencava. Amargura, inveja. Entende? Então, a gente tem essas referências. É a referência de Dona Val
ia para a feira carregar carro de mão pesado com aquela bancada que ela tinha, que levava cheio de sonho, que acordava na madrugada ali, ó, haja braço para fazer aquela massa, dar o ponto, hein? Botar aquele tempinho para inchar. A vendedora de sonhos. A vendedora de sonhos. E ela me permitiu sonhar. Ela não teve alguns acessos, mas ela viabilizou que eu tivesse. Hoje eu escrevo, hoje eu ocupo determinados espaços para também honrar a minha família e especialmente a minha avó. Eu escrevo, eu faço o que eu faço para honrar o meu pai, a minha mãe, que durante tantos anos trabalhou como empregada doméstica, mas hoje ela pode, né, descansar e dizer, eu tenho meu próprio negócio, porque ela tem a mercearia dela lá no interior. Que adoeceu sendo empregada doméstica porque desde Casa Grande e Senzala, mulheres negras têm o quartinho do fundo para dormir. Certo? Então não é qualquer história, cara. Então essas literaturas não podem sair por aí falando essas coisas sobre nós, não. Nós não estamos aqui para permitir isso, não. Não aceitamos menos. E a gente quer a nossa liberdade. E para finalizar a nossa mesa de hoje, a gente vai trazer uma poesia dessa maravilhosa aqui. Para a gente falar, vá, Rodriga. Antes de vocês acabarem, eu só quero dizer o quanto isso foi importante, né? Principalmente para nós que estamos aqui e para esse espaço, né? Está ressignificando uma literatura que é cânone da cultura brasileira, né? E onde a gente tem referências de não nos sentir representados. Isso é para a gente levantar a moral de que as nossas narrativas importam sim, que ninguém vai contar as nossas histórias por nós, entendeu? E que é louvável assim, como a mais velha, a mais nova que vai contar as nossas histórias na visão dela. Então, como não acreditem que de repente o gozo saia na tinta preta intelectual, a gente vai fechar os muros, os corpos, sabe? Marcar para ressignificar a nossa existência, para trazer de fato o que a gente precisa, que além de oportunidade é espaço. Só para a gente. Maravilhosa! Rainha de importante porque o Sepaia está abrindo esse espaço para a gente. Esse lançamento desse livro aqui foi o primeiro livro físico da editora de Quebrada, foi feito aqui no espaço do Sepaia da UNEB. Então, quero agradecer publicamente aqui tanto a Euclides quanto a própria universidade por ceder esse espaço, por realmente manter esse compromisso de ligar a comunidade à universidade, porque a universidade não existe a comunidade. E a comunidade só evolui com a universidade que nos inclui. Então esse espaço aqui é um espaço de poder, é um espaço potente, aqui é uma semente. Aqui é uma semente. E aqui ainda não deu fruto, aqui é uma semente. Que ela está crescendo, que ela está virando árvore, que ela está fazendo tudo. E a gente está aqui no meio desse plantio, somos sementes também. Então, muito obrigada mesmo, Euclides, por nos chamar. Sabe que a gente vem se me chamar, eu vou. Eu não me chamei não, viu? Não me chamei não. Agradecer também, né, as pessoas, a equipe, né, que tem toda uma equipe, uma galera aí que faz acontecer, né, para manter esse espaço aqui de pé. Aos amores e amoras que também estão aqui na nossa live. Exatamente, aí, né, na rede social, acompanhando esse momento. E dizer que é um quilombo mesmo, né? A gente está sempre falando, reiterando e reafirmando que é o nosso quilombo, é o nosso jeitinho de fazer acontecer as coisas da maneira como nós acreditamos e entendemos que é importante, né? Então protagonizando, né? Porque falaram tanto por nós, fizeram tanto, né? Por nós e contra nós, que nós estamos resistindo há séculos, né? E Sepaia representa também esse espaço de resistência, de luta e de afeto. Porque a gente precisa falar de resistir, mas sem perder o afeto, sem perder o amor. Verdade. Nós sabemos fazer isso. Né? E é pela liberdade, né? E é nua pela liberdade. Aqui, ó. Essa poesia está também nesse livro eletrônico, mas essa aqui selecionei também especialmente para esse formato, né, pocket.
Aqui foi algumas poesias, uns mimos, né? Que foi só para deixar assim com gostinho de quero mais, né, gente? Leiam, conheçam, folheiem, passem. Nós somos escritoras independentes, nossa editora também é independente. Tem livro de 15, tem livro de 10, tem livro de 3, tem livro de 30, tem livro de 7. Uma variedade, mas também uma diversidade da escrita, né? Porque a editora de Quebrada não tem um gênero literário específico para publicar. O que a gente entende é que nós temos que viabilizar a publicação, justamente por conta, inclusive, de todas as dificuldades a nível financeiro, de crença da sua própria intelectualidade e publicar o seu livro. Então, o que nos interessa é publicar. Você quer... você queria fazer uma prevenção. Eu acho que ele queria falar. Quer falar? Tá. Vamos lá? Então, eu quero me despir. Ficar nua, crua como a lua, encher dentro todo o gozo do firmamento. Eu quero desaguar todo o suor capaz de molhar a secura, o deserto, o poço fundo da opressão que tenta afogar a minha existência. Eu quero abrir a mente para fazer a cabeça de sanidade, bondade, franqueza e liberdade. Eu quero gozar o gozo gostoso de libertar as palavras navalhas doçuras sem pudor, sem remissão. Eu quero ser eu, sem copiar e colar a hipocrisia de um povo que age por conveniência. Me deixe, a mesmice não me agrada. Eu quero desnudar para me libertar da tua opressão e opressão. Gratidão, gente, pela presença. Obrigada a todos que estiveram. Ela quer falar, ó. Ela quer falar. Qual é seu nome, lindona? Denise. Fale, Denise. Eu achei maravilhoso, super interessante, muita coragem, obviamente, né, de você chegar e mostrar, desconstruir isso, que é a melhor coisa, é você querer. E está conseguindo, quando você falou que não era só a semente, eu acho que já é raiz. É baobá. É baobá. Baobá é forte, viu? Baobá é forte. Então, como é que diz? Essa questão do Jorge Amado de colocar o rosto, ele traz uma outra visão, e desconstrói. Isso é belíssimo. Eu passei tanto na minha vida, nunca, né? Então, encontrar pessoas jovens, né? Que vão chegar e vão desconstruir isso agora, nesse momento, quer seja no campo, na universidade, quer seja numa mostra literária, isso é fantástico. E, lamentavelmente, eu acho que o Jorge Amado conseguiu uma coisa. O europeu, ele vem para o Brasil para buscar essa negra mesmo desse gozo. Exatamente. Não esse gozo. E isso precisa ser desconstruído, realmente. Com certeza. Vocês. Ele vai encontrar os dois gozos, né? Mas vai encontrar esse outro gozo também. Exatamente. Já é um anula o outro. Essa visão de vocês é trabalho de vocês de dissertação, do trabalho de vocês de mestrado, é isso? Vocês colocam? Olha, a Gil ela já tem uma graduação e já tem um mestrado. Eu estou no segundo semestre da universidade. No caso que nós trouxemos aqui, Essa desconstrução é justamente não temos um trabalho científico sobre isso. de doutorado. Isso dá até pós-doc, moleque. Isso dá até pós-doc. Mas Sem assim, deixar de fazer a referência ideia... à professora Ana Célia, né, que é uma das precursoras dos estudos, né? Sim. Discutindo dentro da literatura a presença e a ausência, né, do povo negro, como eles são colocados. Né? Isso se irradia sem sombra de dúvida, né, que outras mulheres estão fazendo esse lugar. Né? Já existem estudos, né, nessa coletiva, dentro da própria universidade, já existem estudos desses temas, mas isso não tem estudo vastíssimo. Só que não é publicizado. As editoras não querem colocar isso na rua. Por isso que tem que As editoras não querem colocar isso.
Esse embate Esse recado não esse embate existe, elas fazem isso, nós estamos fazendo, só que não é palatável. Mas essa provocação que você trouxe pra gente foi muito boa, viu? Que bom que vocês Assim, aceitaram. meu Deus, o que eu vou falar do Jorge Amado? Meu pai, Vou finalizar. Vou finalizar aqui a transmissão.